Bom, pois é, a nossa cidade completou 74 anos de emancipação política. E sim, é uma data que deveria ser celebrada com muita alegria e orgulho pela nossa população. No entanto, o que vemos é um contraste absurdo entre as festividades promovidas para a data em questão, né? Claro, com os shows de artistas famosos, junto com o esforço do executivo, dos vereadores e tudo mais, sem contar os milhares de reais gastos perante a realidade cotidiana dos moradores da nossa cidade. Enquanto a prefeitura investe em festas, a população sofre com a falta de serviços básicos. A saúde pública é bem deficiente, as filas para atendimento nos postos de saúde, e bem como a realização de consultas e exames são demoradas e gigantescas. A educação no pós-pandemia precisa de investimento, no caso. Investimento claro e objetivo, além de ser necessário investimento em infraestrutura adequada e dar suporte aos professores para que exista uma educação de qualidade, a fim de minimizar o atraso no ensino promovido pelo período da crise da Covid. A falta de empregos, a falta da busca por investimentos privados a fim de promover o desenvolvimento na cidade de políticas de habitação adequada são realidades que afetam muitas famílias suzanenses. A falta de investimento real nos problemas reais de zeladoria e de infraestrutura no município também são um agravante. A cidade todo santo ano sofre com problemas de infraestrutura, enchentes, falta de zeladoria e segurança. Porém, nas redes sociais a conversa é bem diferente. Por aqueles que detêm a administração, é claro, né? Porque para eles a realidade é uma, mas a bem da verdade a realidade é outra, e é bem outra. Apesar de toda a festa, da pompa dos shows e afins, é triste ver a realidade da nossa cidade, nesse aniversário de emancipação política. É comum dizer que em época de pré-eleição, o povo se deixa levar e se contenta com o pão e o circo. E parece que essa premissa é verdadeira, pois aqui na nossa cidade é isso que acontece. Isso é mais do que verdade. Enquanto a população sofre com a falta de empregos, precariedade na saúde, falta de médicos e atendimento, problemas na educação, na segurança, com a falta de zeladoria e infraestrutura, bem como no meio do mês passado, vamos lembrar, né? Tivemos as enchentes que destruíram residências e o Executivo e a Câmara Municipal parecem estar mais preocupadas em produzir a festa para comemorar o aniversário de emancipação política do que olhar para esses verdadeiros problemas. E sim, é justo comemorar, mas é que está comemorar o quê? E o que é pior, né? Muitos munícipes se deixam enganar por essas ações eleitoreiras que visam apenas garantir uma sucessão do atual prefeito e sua base aliada lá na Câmara Municipal. Daí vem a minha pergunta, será que essas festas e obras e ações superficiais podem realmente mascarar a realidade da nossa cidade? Não dá para se deixar enganar. A nossa cidade precisa de soluções reais para os problemas reais e não apenas de propaganda floreada e patrocinada nas redes sociais a fim de alimentar as ilusões. Por exemplo, enquanto o Executivo e a Câmara Municipal se preparavam para as atividades do aniversário da cidade, moradores dos bairros do Monte Cristo, Quaresmeira, Vila Maluf, Parque Maria Helena, Maria de Magem, Miguel Barra Baixo, Dona Benta e moradores e comerciantes da área central há poucos dias atrás, no mês passado, dia 10 mais ou menos, enfrentaram uma realidade bem gritante sem motivo algum para festejos. E é assim mesmo que acontece ano após ano, pois a cada chuva forte as casas ficam inundadas, a cidade fica inundada, colocando em risco suas vidas e a saúde das suas famílias. E isso tudo que eu estou falando é caso mais do que sabido de conhecimento público. Então, por que investir em festas e shows para celebrar uma suposta prosperidade da cidade? Mas como podemos falar em prosperidade também no caso, quando nossos próprios vizinhos vivem em condições precárias, quando nossos próprios habitantes vivem em condições precárias? Certamente a situação das enchentes recorrentes em bairros como o Jardim Monte Cristo, dentre outros em Suzano, é um problema que afeta a população há anos. E mesmo com chuvas, às vezes acima do esperado, não podemos simplesmente atribuir a culpa às condições climáticas. A falta de estrutura adequada por parte da prefeitura, do poder público, é um fator que não pode e não deve ser ignorado.
O problema, meus amigos, não é apenas a chuva forte, mas também a falta de cobrança do poder público para o desassoreamento do Rio Guaió e do Tietê na região de Suzano e Itaquá, que agrava a calamidade das enchentes. Aquilo ali é descaso. É tubulação mesmo. O problema é que a água tá subindo, mãe. Ó. Ela não tá abaixando. Agora eles estão tudo indo lá na Luísa ajudar ela pra poder levantar as coisas. O governo do estado deve tomar medidas concretas, como escavar pelo menos 2 metros em toda a extensão do rio e monitorar para evitar esses transtornos que são recorrentes. Mas o governo vai fazer isso? Não vai. A não ser, é claro, que o executivo da cidade e os parlamentares pressionem o governo do estado, bem como os deputados estaduais. Afinal, eles fizeram campanha, e não foi pouca campanha, para vários deputados que tiveram muitos votos aqui na nossa cidade, na nossa região, para sua eleição e sua reeleição. Inclusive, no caso, para um deputado que hoje é presidente da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então dá para cobrar sim, meus amigos, dá para cobrar muito desses deputados e do governador do estado que foram eleitos, até porque eles tiveram apoio aqui. Mas a gente vê que isso não acontece, né? Ou será que vai ser preciso acontecer óbitos, vem ocorrer mais óbitos na cidade, como o do jovem William Gonçalves, né, que morreu na Avenida Francisco Marengo, preso dentro do seu automóvel na hora da chuva forte que atingia a cidade. Ele não conseguiu sair do veículo, né, e acabou ficando preso lá na enchente e morreu. Será que esse tipo de coisa tem que ser uma constante para que se tenha uma atitude por parte do poder público? A gente já viu a situação em outros municípios. E é assim mesmo, meus amigos. Anualmente as mesmas cenas se repetem. As ruas se tornam rios, as casas são invadidas pela água, famílias perdem seus bens e ficam desabrigadas. E, infelizmente, tudo que a Prefeitura e a Câmara sobre os holofotes populistas parecem oferecer são ações paliativas, como a distribuição de cestas básicas e colchões depois que a desgraça acontece. Não se vê um trabalho efetivo para resolver o problema na sua raiz. A falta de investimento em infraestrutura é evidente. Não há um sistema de drenagem eficiente, o que leva à formação de enxurradas, alagamentos. E as soluções apresentadas pelo Executivo parecem mais voltadas para apagar um incêndio do que para prevenir os novos acidentes, os novos eventos de catástrofe. E isso tem que mudar, né, meus amigos? Afinal, a administração é eleita pelos munícipes para estar à frente desses problemas e sanar esses problemas. E é lamentável que a população tenha que sofrer com as consequências da negligência das autoridades. A cada ano, as mesmas famílias são afetadas pelas enchentes e não vemos uma solução definitiva para o problema em questão. Espera-se que as autoridades tomem medidas mais efetivas para resolver essa situação e garantir a segurança e o bem-estar da população. Mas isso acontece? Não acontece. Então, meus amigos, por que, enquanto isso, vemos a Prefeitura investindo em festividades e eventos para comemorar o aniversário da cidade como se tudo estivesse bem? Não está tudo bem. Nem de longe está tudo bem. É como se a população fosse enganada com o pão e o circo. É importante que as vítimas das enchentes recebam ajuda e suporte, isso é verdade. Mas é preciso ir além disso. É preciso que as autoridades trabalhem de maneira real e efetiva para prevenir e minimizar os danos causados por essas enchentes. É preciso investir em infraestrutura, drenagem, saneamento básico e outras medidas preventivas para evitar que essas tragédias ocorram novamente. Entregar cesta básica, colchão, no caso,
É uma medida paliativa, mas não resolve o problema de forma definitiva. Ainda mais quando feita sobre os holofotes, no caso, né, a fim de mascarar a realidade dos fatos. Não dá para se contentar com medidas paliativas que apenas aliviam momentaneamente a situação. É preciso uma ação enérgica e efetiva do poder público para resolver esse problema, e que seja através da construção de obras, de infraestrutura ou outras medidas necessárias. A administração tem que trabalhar com prevenção e não ficar remediando com migalhas. E para isso, meus amigos, é preciso ação e vontade, é preciso empenho. Empenho não apenas do Executivo, mas também da Câmara e dos vereadores, pois enquanto a população de Suzano sofre com problemas recorrentes e crônicos de saúde, emprego e tudo mais as enchentes, obviamente, né, os vereadores da nossa cidade, nesse período de festa, parece que se voltaram à sua verdadeira preocupação, né, ou seja, tirar fotos, selfie lá com os artistas famosos que foram contratados para o evento em questão. Parece que o melhor projeto de alguns deles é conseguir o maior número de fotos possíveis com celebridades, enquanto a cidade enfrenta os problemas cada vez mais sérios. Minha pergunta é a seguinte: será que essas fotos vão resolver as enchentes do Monte Cristo, dos outros bairros aqui da cidade? Será que vão melhorar a segurança nas ruas, a educação, o déficit habitacional e tudo mais que se faz necessário? Essas selfies, por um acaso, vão enterrar no passado os problemas que a cidade enfrenta todo santo ano? Bom, talvez seja a hora de nossos representantes se concentrarem em projetos que realmente melhorem a vida dos suzanenses, em vez de se preocuparem com as selfies para suas redes sociais. Até porque, meus amigos, os impostos estão aí sendo cobrados, né? Todo ano vem imposto, com aumento e tudo, e estão chegando na sua porta. O imposto vem. Então, na realidade, promover apenas a política do pão e do circo não é suficiente para atender as demandas reais da população e garantir um futuro próspero para a nossa cidade. E eu vou além, meus amigos. Enquanto as autoridades públicas se preocupam em promover posts floreados nas suas redes sociais, festividades e eventos que têm um caráter muito mais político do que social, a população sofre com a falta de serviços básicos, como um hospital regional e a abertura do Hospital das Clínicas. Isso sim são exemplos de questões de extrema importância. A saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos e é um dever do poder público garantir acesso a serviços de qualidade, porque sem atendimento adequado nessa área, a população fica desassistida e vulnerável a doenças e agravos de saúde. É importante que as autoridades, no caso, sejam cobradas pela população para que se empenhem em atender as reais necessidades da cidade. Isso inclui a construção e a abertura desses hospitais. Afinal, como eu disse, no caso, né, a saúde é um direito de todos e não deve ser negligenciado em detrimento de interesses políticos ou eleitoreiros. E nós estamos falando de um município com mais de 330 mil habitantes e que sofre com constantes demandas em todas as áreas. E enfim, para finalizar esse vídeo, meus amigos, deixo uma reflexão para toda a nossa cidade. Vocês já se perguntaram por que é tão difícil eleger autoridades realmente comprometidas com o bem-estar coletivo? Será que é porque muitos preferem votar naquele candidato que prometeu um churrasco no fim de semana, um tamborzinho de gás ou um carguinho comissionado numa escala da prefeitura, numa esfera qualquer da prefeitura? Ou será que é porque a população se contenta apenas com obras eleitoreiras que servem apenas para enfeitar a cidade durante o ano pré-eleitoral e que sirvam apenas também para enfeite nos Facebooks da vida, assim, mas de uma forma bem rasa, né? Isso para florear suas campanhas políticas, é para isso, será? Será que a população gosta disso? Só de campanha eleitoreira? De obra rasa? De uma troca por um tamborzinho de gás, um churrasquinho, um carguinho de alguém, de algum conhecido, de algum parente ali na prefeitura, numa esfera qualquer da prefeitura? Pois é, né? Pois é. Enquanto isso, nesse meio tempo, as necessidades básicas da população são deixadas de lado. E muitos se deixam levar, então, por esta onda também do pão e do circo, onde sempre vão existir postagens glamorizadas, teatralizadas e patrocinadas, ou seja, anúncios pagos, né, nas redes sociais a fim de criar e manter uma imagem de ilusão. Vão haver mais eventos, mais festividades e mais shows de aniversários da cidade, a fim de servir de distração para os problemas reais que afetam o nosso município. E antes que eu fale que eu sou do contra, eu não sou do contra. Com certeza as festividades de aniversário da cidade são importantes para celebrar a história e a cultura do município. Eu não sou contra isso. No entanto, não podemos esquecer dos problemas reais e urgentes que precisam ser enfrentados no dia a dia da nossa população. É como se a cidade tivesse uma festa de aniversário todos os anos, né? Mas os presentes nunca chegassem na forma de políticas públicas que realmente beneficiem a coletividade. Então, amigos, vamos parar, pensar e sair da política do pão e do circo e saber que é importante
e que já passou da hora de eleger uma Câmara de Vereadores comprometidas em trabalhar em prol da população e cobrar do Executivo ações que realmente transformem a vida das pessoas, para que as festividades de aniversário, no caso, sejam apenas um motivo a mais para comemorar os avanços conquistados pela cidade e não apenas uma cortina de fumaça para encobrir os problemas que persistem. E a propósito, isso não serve apenas para a nossa cidade, mas serve para todo e qualquer município que esteja assim nas mesmas condições. Coisa que não é difícil de se achar por aí. É muito fácil achar cidades nesse mesmo patamar, nessa mesma situação. Ah, não está resolvendo? Bota uma festa. Ah, não está resolvendo? Faz uns posts. E assim vai indo. E todo mundo que está lá no conluio vai clicando, curtindo, empurrando para frente. Isso é padrão, né? Então, isso não serve só para nós, não. Serve para todo mundo. E vamos começar a questionar isso, tá bom? Bom, mas enfim, mesmo atrasado, meus parabéns, Suzano. Parabéns pelos seus 74 anos de emancipação política. E que você deixe de inverter as prioridades e pare de se esquecer da sua população e daquilo que ela realmente mais precisa. Um feliz aniversário para você.